Oi gente, tô de volta pra mais um vídeo de Veda e hoje eu vim contar pra vocês quais são as minhas histórias de romance favoritas da vida. É importante ressaltar que esses livros que eu vou mostrar aqui pra vocês, eles são histórias de romance. Eu andei olhando a ficha catalográfica desses livros e apenas um deles é tido na ficha catalográfica como romance. Os outros são literatura juvenil e literatura juvenil e outros 3 são literaturas fictícias. Então, vamos lá, que vocês já viram aí que tem 5 livros pra mostrar pra vocês. O primeiro que eu tenho pra mostrar pra vocês é Julieta, da Anne Forter, que foi um dos primeiros livros que eu li de romance quando eu estava ali começando a ler livros compulsivamente, e eu sou completamente apaixonada por essa história. Aqui a gente vai conhecer a história da Julie Jacobs. A Julie e a sua irmã gêmea Janice nasceram em Siena, na Itália, mas desde os 3 anos elas são criadas pela tia-avó nos Estados Unidos. Até que acontece uma fatalidade e a tia-avó da Julie falece. Só que enquanto a Janice herda todo o casarão da tia, a Julie herda apenas uma carta contendo ali alguns segredos de família, e um deles, o mais chocante, é que o verdadeiro nome dela é Julia Tolomei e não Julie, o nome pelo qual ela foi chamada a vida inteira. Só que essa carta também diz que a mãe da Julie, agora Julieta, deixou pra ela alguns tesouros que ela encontrou lá em Siena, na Itália, e mesmo descrente assim dessa história de tesouro, a Julie parte pra Siena pra ver o que foi que a mãe dela deixou pra ela. E chegando lá, ela descobre que foram apenas papéis. Não tinha nada mais do que papéis deixados pela mãe dela, que deixa ela bem triste, bem desanimada com tudo aquilo que a tia dela tinha deixado escrito pra ela na carta. Dentre esses papéis estão esboços de uma única escultura de Romeu e Julieta, que a mãe dela fez várias vezes, e o diário de um pintor que pra Julie não serve de nada, aparentemente. Ela não vai usar aquilo pra nada. Só que ela vai descobrir ao longo da história que aqueles 2 artefatos encontrados por ela, que eram da mãe dela, que ela herdou da mãe dela, tem sim muito a ver com coisas tanto relacionado com o passado da família dela, quanto com ela mesma. Então ela vai descobrir muito sobre a família dela e sobre ela, vai descobrir ali sobre as raízes dela na Itália. E nesse diário que ela descobre, junto com as coisas da mãe dela, do pintor, ela vê uma história, ela encontra uma história, e esse diário conta a história de 2 jovens, um casal que há mais de 600 anos foram amantes, a Julieta Tolomei e o Romeu Masseroli. E ela vai descobrir que desde esse casal, toda a linhagem de pessoas, tanto da família Tolomei quanto da família Marescotti, sofreram essa maldição e que elas não conseguem mais ficar juntos. Se um Tolomei e um Marescotti ficam juntos, é batata que eles não vão conseguir ter o seu felizes para sempre por causa dessa maldição que ocorreu há mais de 600 anos atrás. Então aí vocês já devem ter captado a mensagem de que isso aqui se trata de uma releitura de Romeu e Julieta num romance ali mais contemporâneo. Então quando ela descobre isso, que esses 2 jovens foram amaldiçoados e que a família inteira, a linhagem inteira seguinte deles teria o mesmo destino que o deles, ela percebe que, fazendo as contas, ela vai ser a próxima, já que o nome dela é Julieta Tolomei. E quando ela vai em busca de quebrar essa maldição para que ela não seja mais a próxima vítima, ela vai descobrindo muito mais sobre o passado dela, sobre as origens da família dela e toda uma intrincada rede que tá ligada tanto ao tesouro, o fatídico tesouro que ela enfim tá cada vez mais próxima de conseguir, bem como também ali as descobertas com a família dos Marescotti, da família do Romeu no caso. É um livro, gente, muito gostoso de ser lido. Eu li ele muito rapidinho, eu lembro que foi uma história assim que eu fiquei com ela na cabeça por longo tempo. É uma história maravilhosa, eu espero muito que eu consiga reler ele em breve, em algum dia. Eu sempre falo, esse ano eu vou reler Julieta. Mas eu sempre esqueço não, né? Eu sempre perco oportunidades, mas eu espero muito que eu consiga reler esse livro em breve. E é um romance que eu indico demais pra vocês, porque além do romance, né, do desenrolar da história de 2 pessoas que no fim lutam, batalham pra conseguirem ficar juntas, então além desse quesito do romance, tem também aqui toda uma história que vai fazer essa alusão a Romeu e Julieta, que já é uma coisa muito gostosa. É toda ambientada na Itália, que também já leva a gente lá pra aquele lugarzinho maravilhoso do mundo. E também aqui vai contar ali com maldição, com miticismo, com descoberta, né? Porque a Julie, no caso a Julieta, vai fazer várias descobertas. Ela vai realmente em uma busca, uma caça ao tesouro. Então a gente fica o tempo todo grudado na Julieta, grudado nela, querendo saber o que vai acontecer, o que ela vai descobrir, o que afinal de contas a mãe dela deixou pra ela, o que afinal de contas tá reservado pra ela no futuro. E é maravilhoso descobrir tudo isso com ela. Eu adorei esse livro, eu sempre indico ele pra todo mundo que quer ler esse tipo de livro. Sempre que eu tenho oportunidade, eu indico 100% Julieta. Um outro romance queridinho da minha estante, que também aqui, olha, eu vou olhar na ficha catalográfica dele, vai estar dizendo que ele não é romance, ele é, na verdade, ficção inglesa, porque é de uma autora inglesa. E eu estou falando de Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes. O livro, como muita gente já deve saber, já deve estar cansado de saber dessa premissa, muita gente já inclusive deve ter lido, deve ter visto o filme que teve adaptação recentemente, mas
fazendo um apanhado aqui de toda essa história, aqui a gente vai conhecer a Lu e o Will. A Lu é uma jovem de 26 anos que não tem muitas perspectivas na vida dela, mas ela tá sempre disposta a ajudar todo mundo. Ela é uma pessoa alegre e ela tá deitada ali, descansada no comodismo. Ela tá há mais de 6 anos trabalhando no mesmo lugar, ela tá há anos namorando a mesma pessoa e a vida dela segue nesse ritmo, sem que ela se incomode em querer fazer algo mais da vida dela, em querer fazer alguma coisa de diferente. Só que essa coisa muda, né? Esse comodismo, essa zona de conforto da Lu é quebrada quando ela perde o emprego no café que ela trabalhou por muito tempo e ela agora é contratada para trabalhar para o Will. O Will é um cara de mais ou menos 30 e poucos anos que teve a vida perfeita. Ele viajava, ele se aventurava, ele ficava com quem ele quisesse, ele era bem sucedido no trabalho, ele é bonito, ele sempre fez tudo o que ele bem queria da vida dele. Ele é rico, ele tinha a vida perfeita. Só que isso muda quando ele é atropelado, ele sofre um acidente, ele é atropelado e ele fica paraplégico. Ou seja, ele não mexe nada daqui pra baixo. Ele mexe um pouquinho a cabeça e um pouquinho dos dedos, mas é bem pouca coisa. Então a Lu é contratada para trabalhar, né, para ser a cuidadora do Will. Então é quando a Lu começa a trabalhar pro Will que os dois ali, a princípio, vão bater de frente. O Will é uma pessoa intragável, a princípio uma pessoa assim realmente amarga, que não tá disposto a ceder, a ser uma pessoa melhor por ninguém. Só que a Lu também não deixa barato pra ele, ela vai ali rebater ele, ela vai retaliar. Só que aos poucos essa relação vai se modelando pra coisas diferentes. Eles vão desenvolver uma amizade muito linda, muito bonita mesmo. A Lu sempre toda alegre, sempre querendo colocar o Will pra cima, sempre querendo fazer com que ele esteja ocupado, fazendo coisas que ele fazia antigamente. E o Will vai, principalmente, mudar um pouco o foco da vida dele, porque ele vai começar a querer mudar a vida da Lu. Ele vai querer fazer com que ela veja que a vida dela tem muito mais horizonte do que aquilo que ela tinha imaginado antes, de que ela pode sempre fazer muito mais, de que ela pode correr atrás dos sonhos dela, de que ela deve sair da zona de conforto dela, correr e dar de cara com o mundo. Então é um livro muito bonito, tem um final trágico que arranca lágrimas, que faz a gente ficar desolado, que faz a gente ficar se questionando sobre muitas coisas. E, inclusive, um dos pontos muito positivos desse livro aqui é a crítica que a autora faz à falta de acessibilidade para os cadeirantes, e isso me afetou particularmente porque, enquanto arquiteta, eu vou ter que prestar atenção nessas coisas e pensar que os cadeirantes, os deficientes também têm uma vida, eles também têm direito de acessar os lugares, de passear, de serem livres, mas isso foi um ponto que a autora também questionou bastante, que ela deixou bastante claro na nossa mente. Além, é claro, da questão principal aqui, que o livro vai se basear a partir da metade da leitura e que vai deixar ali várias críticas bem fortes no ar sobre muitas coisas, inclusive vai deixar a gente se perguntando o que é viver. O que você considera viver? Você ficar vegetando numa cama, você ficar dependendo de pessoas para fazerem tudo pra você o tempo inteiro, mas simplesmente pelo fato de você existir, porque você não vive, você está existindo e tem pessoas ali fazendo as coisas por você, ou é você pegar da sua vida e fazer dela o que você quiser, você tomar o ímpeto de fazer qualquer coisa que você desejar, caso seja possível pra você. Enfim, são vários questionamentos que a autora deixa nesse livro aqui, e eu gostaria de deixar bem claro aqui a minha opinião sobre essa história, de que o livro não é sobre o Will, nem muito menos sobre o romance que a gente espera que aconteça nesse livro aqui, o romance romântico que a gente espera que, no fim das contas, haja aquela reviravolta heróica, aquele negócio, né, digno de cinema, e que os dois vão conseguir ficar juntos e tudo mais. Gente, o livro, embora a gente espere muito isso ao longo da leitura, pelo menos foi o que eu percebi, embora a gente espere muito disso na leitura, que a gente fique torcendo pelo casal, não foi esse o ponto principal que a autora quis passar pra gente. O título do livro chama Como Eu Era Antes de Você. Então o livro vai se tratar da Lu, sobre quem a Lu era antes de conhecer o Will, sobre as perspectivas que ela tinha, ou a nenhuma perspectiva que ela tinha, e sobre como conhecer uma pessoa pode fazer seus horizontes mudarem completamente de destino. Sua vida tomar outro rumo, você começar a desejar outras coisas, você começar a enxergar as coisas de outro jeito, você descobrir mais de você mesmo e outras pessoas. Enfim, é um livro assim que, nossa, eu poderia falar sobre muitas coisas que eu prestei atenção, que eu tive como interpretação dessa história, mas o vídeo ficaria muito longo. Só digo a vocês que eu indico muito essa leitura pra todo mundo, que é um livro maravilhoso, que vai arrancar lágrimas de vocês com certeza, porque, meu Deus, quem não chora com esse livro? Caso você não tenha lido o livro ainda e esteja aí um pouco em dúvida sobre ler ou não, assista o filme, porque ele tá muito parecido com o livro. Ele, sério, esse filme tá maravilhoso, tá muito parecido com o livro, embora, é claro, nada substitua, o filme não substitua a experiência de ler o livro e de estar, sabe, ali pertinho dos protagonistas, sentindo aquelas sensações latentes que eles descrevem pra gente, que a autora descreve pra gente aqui na leitura. Então, gente, por favor, invistam nessa leitura, que eu tenho certeza de que vocês vão amar, com certeza. Um outro livro que eu tenho pra mostrar pra vocês, que foi um livro, assim, que eu não estava esperando
nada. Eu estava esperando que ele fosse, assim, ser uma boa... Não sei, sim, eu não tava esperando gostar tanto dele, mas eu também não tava querendo decepcionar e eu acabei me surpreendendo muito, que é Louco por Você, da Jacinda Wilder. Esse livro, olhando novamente na ficha catalográfica dele, ele está catalogado como ficção norte-americana. A gente pode trazer aqui pra romance, porque, né, o gênero literário de romance com certeza ele é, mas também ele pode se encaixar ali nos New Adult, que é uma especificação do gênero de romance para determinados públicos. Então, aqui nesse livro, a gente vai conhecer a Nell e o Kyle. A Nell e o Kyle, eles sempre foram amigos desde criancinhas, eles sempre se conheceram, eles não se lembram desde quando eles se conheceram, eles só sabem que eles se conhecem pela vida toda. Só que eles são muito amigos, eles são melhores amigos e essa relação de amizade deles é muito bem descrita pela autora, gente, é maravilhosa. Só que essa amizade deles vai se desenvolvendo pra outras coisas e eles nem percebem muito bem quando que eles começaram a namorar, porque acontece de forma tão natural que da amizade pro namoro passou assim, despercebido. E além de melhores amigos, eles se descobrem então super apaixonados um pelo outro, eles fazem várias coisas juntos, e quando o Kyle decide pedir a Nell em casamento, ela meio que fica em pânico, porque ela acha que ela tá muito nova e que ela começa a pensar várias coisas na cabeça dela e ela não diz um sim pra ele no momento. Só que o destino não queria que eles ficassem juntos e por algum motivo, que eu não vou falar aqui, gente, tá na sinopse, tá aqui atrás, o porquê que eles não vão ficar juntos. Então eu peço pra vocês, pelo amor de Deus, não leia essa sinopse, porque, assim, eu não li, eu abri um parênteses enorme aqui, eu já falei várias vezes nesses vídeos que eu não tenho o costume de ler sinopses, eu leio resenhas, eu leio opiniões, assim, eu vejo o que a pessoa tá achando daquele livro. Mas eu não costumo ler sinopse porque tem coisa em sinopses que são um spoiler absurdo. Se eu tivesse lido a sinopse desse livro e fosse ler ele já sabendo o que ia acontecer, ia ter sido, sabe? Eu não teria tido tanto de emoções que eu senti ao ler esse livro. Eu não teria ficado tão emocionada e tão louca pelo livro se eu tivesse lido isso antes. Apenas saibam que o destino não quer que a Nell e o Kyle fiquem juntos e que por algum motivo eles vão se separar. E aí a Nell vai conhecer o Colton, que é o irmão mais velho do Kyle e que ela ainda não fazia ideia da existência dele. E é uma coisa que eu acho meio questionável, né? Porque se você conhece uma pessoa desde que você é criança e você namora essa pessoa, você conhece ela a vida inteira e você não sabe da existência, você não conhece o irmão dela, eu achei... Isso foi um ponto muito questionável desse livro pra mim, ela não conheceu o irmão do Kyle, mas enfim, isso aí fica, né, a gente bota de ladinho e prossegue com o assunto. E aí, quando ela conhece o Colton, ela vai perceber que ele sabe muito mais sobre ela do que ela imaginava, parece que ele conhecia ela há anos, enfim, ele vai ali ajudar ela a superar toda essa dor que ela tá passando e vai ser ajudado a passar por problemas, por dores também. Então ali eles vão ter uma troca mútua de superação e é disso que se trata esse livro. Gente, é um livro com uma carga de drama, assim, extraordinária, tipo, é muito drama. Só que assim, eu tenho um problema quando a coisa é muito dramática e é uma coisa muito dramática, assim, de mimimi. Aqui não é o caso, aqui a coisa tem drama, mas é um drama embasado, sabe? É quase como se você sentisse a dor daqueles personagens. E a autora passou justamente dessa forma, fazendo a gente realmente sentir o que aqueles personagens estão sentindo, o que toda aquela reviravolta causou na vida deles, o impacto que eles têm com culpa, com remorso, enfim. É uma coisa, assim, de louco, que me tocou profundamente. Eu não esperava gostar tanto desse livro. Ele é bem curto, ele não é tão grosso. E eu acredito que você vai gostar muito se você gosta de romances. Então, né? Aqui tem muito drama, tem melação, enfim, tem, né, aquela coisa melada mesmo. Então, se você gosta desse tipo de livro, se você gosta desses gêneros literários, então cata esse livro aqui, ó, cai dentro dele, porque eu tenho certeza de que você vai gostar muito. Agora, o próximo livro que eu quero mostrar pra vocês é o único que tá catalogado como romance, que é O Grande Gatsby. Eu vou tirar a jacket desse livro porque ele é lindo, tá vendo? Ele tem a capa do filme, da adaptação com Leonardo DiCaprio, mas dentro dele também é maravilhoso, olha isso. Ele é lindo. Vocês já devem ter ouvido falar do Grande Gatsby, ele é um clássico da literatura e eu amei esse livro, eu não achava que eu fosse gostar tanto dele assim, eu achava que foi um dos primeiros clássicos assim que eu comecei a ler e eu achava que eu não iria gostar dele por se tratar de clássico, eu achava que eu não ia me envolver com a história por ser de narrativa difícil e gente, só foi assim, tapa na minha cara pra eu parar de ser idiota e parar de ter preconceito com clássico e começar a ler. Então aqui a história do Grande Gatsby se passa na década de 1920 nos Estados Unidos, a era do jazz. E aqui, gente, a história, por mais que seja do Grande Gatsby, né, do Jay Gatsby maravilhoso, quem conta a história, quem narra a história não é o Grande Gatsby, é o Nick Carraway. Já conto quem é ele. O Gatsby é um milionário
um bilionário, na verdade, que ele ficou rico a partir de venda ilegal de bebida alcoólica no período da lei seca que aconteceu nos Estados Unidos. E o Jay Gatsby, sendo ele um milionário super influente, com uma mansão gigante em Nova York, ele tá sempre dando festas regadas a luxo, festas gigantes, exorbitantes, com centenas de pessoas que ele não conhece, que elas também não conhecem, assim, pessoalmente, conhecem pela fama dele, né? Então ele tá sempre fazendo essas festas enormes, maravilhosas e, enfim, escandalosas. Agora falando um pouco aqui do nosso narrador, o Nick Carroll, ou Nick Carroll, eu não sei como se pronuncia o nome dele corretamente. O Nick é um cara que trabalha ali na Bolsa de Valores de Nova York, que naquela época, na década de 20, já era, né, o centro financeiro do mundo, e a bicha tá lá até hoje do mesmo jeito. Mas ele conseguiu um emprego na Bolsa de Valores de Nova York, e esse emprego que ele conseguiu permitiu que ele conseguisse também alugar uma casa ali na região nobre de Nova York, próxima de onde o querido Gatsby vive. Então, quando ele se muda pra essa região, quando ele se muda pra casa nova dele, ele vai começar ali a se relacionar com o Gatsby, com o vizinho dele, ele vai começar a conhecer um pouco da pessoa misteriosa e enigmática que é o grande Gatsby. Então, nesse vai e vem de conversa, ele vai descobrir que o Gatsby tem uma obsessão por uma moça chamada Daisy, que ironicamente é prima do Nick. Então o Nick vai descobrir que o Gatsby sempre foi apaixonado por essa moça, com quem ele já teve assim um namoro anos antes, quando ele ainda era humilde, ele ainda não era milionário, ele não tinha toda essa prosperidade que ele tem na atualidade, e a Daisy já era ali uma moça de grandes riquezas, de família rica. Então, por questão da classe social, eles não puderam ficar juntos e cada um seguiu sua vida. Só que ele continuou com essa obsessão, com essa paixão por essa moça, e ele vai anos depois atrás dela pra saber como que ela tá, e ele vai descobrir que ela tá casada, que ela tem uma filha, só que ele não tá nem aí, ele quer reconquistá-la de volta, ele quer ter a Daisy de volta. Então, é disso que se trata esse livro aqui. A gente imagina, assim, que o livro é só um romance, assim, que vai tratar da história de um casal, mas ele vai muito além disso, porque trata aqui de assuntos que naquela época em questão nos Estados Unidos eram bem latentes, como por exemplo ali a ambientação no período da era do jazz, aquele período de luxo, de exuberância, de sofisticação. E o livro também vai abordar então casos de adultério, casos de violência e como o homem daquela época tá simplesmente louco e obcecado por alcançar os seus objetivos, seja financeiro, seja amoroso, seja com a vida pessoal, qualquer coisa. Então a Daisy, nesse livro aqui, ela nada mais é do que o objeto, do que a figura de um objeto a ser alcançado por mais um homem de sucesso. Ou seja, os homens de sucesso naquela época conseguiam tudo que eles queriam, e a Daisy era uma mulher que era objeto de desejo do Gatsby, e como ele era rico e ele sempre conseguia tudo na vida dele de mão beijada, ele achava que ele ia conseguir a Daisy também novamente de volta pra vida dele. Então, o livro vai fazer assim, algumas críticas ao período daquela época, vai mostrar como o período daquela época tinha outras faces, né? Porque a gente vê a era do jazz, aquela coisa bonita das festas, dos grandes vestidos. A gente vê só o lado da sofisticação, do luxo dessa época e não percebe ali, não é tão às claras pra gente. Uma outra face desse período que pra nós fica bem claro aqui no livro do Fitzgerald. Eu amei esse livro, como eu já falei anteriormente, né, eu adorei esse livro, eu não esperava que eu fosse gostar tanto dele assim, e é uma leitura que eu indico pra vocês, porque, gente, pasmem, apesar de ele ser considerado clássico, ele é super fácil de ser lido. Essa adaptação aqui, essa tradução da direção editorial ficou muito bem feita, eu não senti dificuldade nenhuma de entender a história, eu achei tudo muito bem explicado, tudo bem narrado, a tradução ficou realmente muito bem feita, tá uma tradução bem atualizada, então, gente, não tem desculpa pra não ler o Grande Gatsby, é só comprar essa edição linda, maravilhosa, que vem com uma jacket do filme, que vocês vão conseguir ler sem problema algum. E por fim, o quinto e último livro que eu tenho pra falar com vocês sobre um romance que me conquistou foi Orgulho e Preconceito da Jane Austen, que todo mundo deve estar cansado de ver em todos os canais, em vários canais, inclusive, né, a Paola do Livros e Fuxicos manda um abraço aí quando a gente fala desse livro. E como muitos de vocês devem saber, esse clássico da literatura inglesa, a gente vai conhecer a Lizzie Bennet. A Lizzie é a segunda de 5 irmãs, de uma família não muito rica, de uma família sem grandes luxos, sem prosperidades, e a mãe dela tá desesperada em casar todas as filhas muito bem. Quando o tal do Sr. Bingley, um jovem de família bastante rica, um jovem com bastante influência, aluga uma casa no campo, próxima à casa deles, a mãe da Lizzie Bennet fica louca pra poder arrumar um casamento pra uma das filhas com esse moço. Então é assim que toda a família vai conhecer o Sr. Bingley e um amigo que tá junto com ele, que é o Sr. Darcy. Quando o Sr. Bingley faz ali um baile na casa dele, convidando ali todas as famílias que vivem ao redor pra comparecerem ao baile, lógico que a mãe da Lizzie não vai perder essa oportunidade de apresentar as filhas
pro tão famoso e ricaço Sr. Bingley. Então todos eles comparecem a esse baile e é lá que a Lizzie vai conhecer o Sr. Darcy. A princípio ele vai ser bastante grosso, ele vai ser bastante, assim, rude e ignorante, o que vai fazer com que ela se afaste e passe a ter uma visão completamente repulsiva dele. Ela simplesmente não gosta do Darcy, porque ele, a princípio, no começo, ele não a tratou bem, ele foi grosso, ele, enfim, ele destratou a Lizzie e ela não simpatiza mais com ele desde então. Só que, mesmo com essa má impressão que a Lizzie tem do Mr. Darcy a princípio, ele começa a desenvolver afeto por ela sem que ela saiba. E essa história vai se desenrolando, assim, em N aspectos e que vai deixando a gente cada vez mais imerso na história. E o final, assim, gente, é muito bonitinho, é muito lindo. O Sr. Darcy é chuchuzinho, apesar de ele não ser, assim, um dos meus crushes literários, como eu já falei no vídeo que tá aqui no card. Muita gente ama o Mr. Darcy, muitas pessoas casariam com o Mr. Darcy. Eu não casaria com o Mr. Darcy, eu deixaria ele pra Lizzie, mas ele é muito, muito, muito amor. E a história narrada aqui pela Jane Austen tá completamente ligada ao título, Orgulho e Preconceito, porque no primeiro encontro deles, o Sr. Darcy fere o orgulho da Lizzie a partir de um preconceito que ele teve. E eu tenho a impressão de que esse livro aqui é considerado um clássico não somente por ele ter se perpetuado na história da literatura até hoje, depois de, sei lá, 200 anos em que ele foi escrito, muitas pessoas estão sempre lendo esse livro, muita gente se interessa, muita gente adora o livro, mas principalmente porque nessa época, no contexto em que ele está inserido, tinha muito essa coisa do preconceito, do orgulho, e é uma coisa que a Jane Austen vai criticar o tempo inteiro nessa obra, e que assim, ela não critica na cara, ela vai deixando tudo nas entrelinhas. E foi muito, muito, muito legal conseguir conhecer a sociedade, a aristocracia inglesa pelo olhar de uma pessoa que realmente viveu naquela época, porque a gente lê os romances de época, os romances históricos atuais, que são escritos por autoras atuais, que escrevem ficções daquela época. Aqui não, a Jane Austen realmente viveu naquele período, então o discurso dela nessa história aqui é completamente de autoridade, porque ela sabia exatamente tudo o que estava acontecendo, ela sabia exatamente como as coisas realmente aconteciam, e claro, romances como esse, outros da Jane Austen e alguns outros da Emily Brontë e outros romances também por aí que talvez eu não conheça, serviram de base para que as autoras atuais, as autoras contemporâneas, escrevessem romances de época ainda no nosso período atual. Então esse livro aqui, ele me cativou muito pela história, muito pela mensagem que a autora passa, me cativou muito pelos personagens, pelo romance em si que acontece entre os protagonistas principais, e também por me apresentar, por me ambientar a história na Inglaterra do século XVIII ali de maneira perfeita, porque a autora estava presenciando aquele momento em particular. Então é um livro que eu adoro e que eu também indico pra muita gente e que eu pretendo reler. Quem sabe em breve eu releia ele de novo, e de novo, e de novo, e eu vá tendo outras interpretações da história, enfim. É um livro que eu adoro e que eu indico com certeza. Então, gente, esses aqui são os meus romances queridinhos da minha vida, que eu indico muito pra vocês e que eu espero muito que vocês gostem também quando vocês fizerem a leitura. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que vocês tenham gostado das minhas indicações. Vocês que são amantes de romance, vocês também que não são amantes de romance, não esqueça de colocar aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês acharam desses livros, caso vocês já tenham lido eles, ou se vocês querem ler algum deles, comentem o que vocês quiserem aqui embaixo, porque eu adoro receber comentários de vocês e responder também. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar um joinha aqui, porque me ajuda muito na divulgação. E se você gostou mais ainda, não se esquece de se inscrever aqui no canal pra ficar por dentro de todos os próximos vídeos que eu vou postar por aqui, porque esse mês tem veda e vai ter vídeo o mês inteiro. Então, se inscreve aqui pra você ficar por dentro das novidades. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo.